Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Vamos começar então a nossa live de hoje. Uma live muito interessante sobre relacionamentos na quarentena. Então vamos entrando, vou esperar só alguns minutinhos para ver se alguém mais entra na live. Enquanto isso, eu vou falando o seguinte. A live aqui, gente, ela depende da energia elétrica e da internet, né? Então, pode ser que tenha algum probleminha aqui, porque na minha região, essas duas coisas, elas vira e mexe vacilam, né? Então, se acontecer alguma coisa, vocês já sabem o que aconteceu, tá bom? Bom, então vamos começar. Antes de começar também, quero dizer que se você entrou agora na live, tem um aviãozinho aqui, ó, bem aqui. Esse aviãozinho serve para quê? Para você falar para as outras pessoas que tá tendo a live e chamar elas para participar, tá bom? Então você coloca aqui, aperta no aviãozinho, vai aparecer uma lista de pessoas que já são seus contatos e você pode chamar as pessoas para participar da live só clicando no nomezinho delas, tá bom? E aí quando você acabar de chamar essas pessoas, você pode concluir e aí elas já vão estar sendo avisadas da live, beleza? Então vamos lá, ó. A live de hoje tem como tema relacionamentos na quarentena. E aí eu quero começar falando que tiveram algumas perguntas, sim, sobre esse tema, tá? Que eu não divulguei aqui no meu Instagram, não divulguei em lugar nenhum, porque eu queria usar na live. E aí, eu vou fazer tudo o que eu tinha preparado para essa live. E no final a gente vai responder as perguntas. Se alguém que estiver assistindo quiser fazer pergunta, pode ir fazendo no decorrer da live, não tem problema nenhum, tá bom? Mas essas perguntas que eu anotei, eu vou responder no finalzinho, que são perguntas, na verdade, assim, bem gerais, sobre vários temas, dentro do tema de relacionamento, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. E aí, pessoal que for entrando, vamos conversando, beleza? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar por que esse tema é importante, relacionamentos na quarentena? Primeiro, porque a gente se constrói a partir de relacionamentos, né? A gente se faz, né, se torna humano a partir do outro, tá? Isso a gente nota desde o começo, né? Desde que a gente é bebezinho na nossa relação com nossa mãe, com nosso pai. E aí a gente precisa perceber que, apesar da gente, logo que pensa em relacionamento, a gente pensar no outro, né? Na nossa mãe, pai, filho, marido, namorado, irmã, tia, vizinha, prima, amiga, a relação se faz com duas pessoas, mas ela é construída a partir de cada uma delas. O que eu quero dizer com isso? Que cada uma vai se comportar, vai sentir, vai pensar a partir da sua própria construção, da sua própria individualidade, tá? Então, as pessoas se relacionam a partir da sua individualidade, da sua história de vida, do que construiu nas suas relações anteriores com as outras pessoas, e aí vai modelando a relação a partir do que o outro também apresenta, tá bom? Então, ela é feita por duas pessoas, mas as duas pessoas, elas são sempre diferentes. E às vezes a gente esquece disso. A gente acaba acreditando que a relação, ela deve ser feita como a gente gostaria, né? Como nós vimos as coisas, como nós entendemos a nossa realidade. Então a gente acha que aquela outra pessoa, ela tem que ser do jeito que a gente quer que ela seja, ela tem que pensar do jeito que a gente quer que ela pense, ela tem que sentir do jeito que a gente acha que ela tem que sentir. E não é assim, né? Os pontos de vista são diferentes sempre, mesmo quando você está se relacionando, por exemplo, com os seus filhos, né? Às vezes a gente acha que as crianças, elas não têm uma personalidade, elas não têm vontade própria, não sentem, veem de maneira diferente da nossa, que é mãe ou pai. Mas elas têm sim, elas têm a sua própria história, né? Não é porque ela foi criada por você que ela vai pensar, sentir, se comportar do jeito que você acha que deveria, tá? Então a gente precisa partir sempre daí, que o relacionamento é feito de duas pessoas diferentes.
E a partir daí, a gente precisa pensar em dois elementos importantíssimos numa relação. Primeiro, a empatia, né? E a empatia, ela tá em alta hoje em dia, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é empatia. Então, empatia é conseguir perceber o que o outro está percebendo. É se colocar no lugar do outro, né? Mas se colocar no lugar do outro, inclusive com relação a sentimento, pensamento, comportamento. Não do lugar que julga o outro, né? Então a empatia, a boa empatia, ela é feita sem esse julgamento prévio, né? Porque tem muita gente que acha que sabe o que o outro está pensando e sentindo, mas não se coloca realmente no lugar do outro. Então a empatia é um elemento extremamente importante numa relação. Além da empatia, o outro elemento super importante na relação é a comunicação. E aí, a comunicação é muito importante porque a partir da comunicação é que você consegue realmente se relacionar com outra pessoa, realmente saber o que esperar ou não da outra pessoa. Oi, gente, tem gente entrando aqui. Que legal. Então, tô acenando aqui para vocês. Então, quando a gente sabe fazer uma boa comunicação, que é chamada de comunicação assertiva, e eu vou explicar isso melhor, a gente consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, tá? E aí, gente, quem tá entrando agora, quem quiser fazer pergunta aqui no meio, vai fazendo ou vai fazendo nos comentários que a gente vai já sendo uma coisa mais dinâmica, tá? Então, importante, empatia e comunicação. E aí, fiz umas anotações aqui. O pessoal falou muito de relacionamento, né? Relação pais e filhos, mães e filhos, como uma questão muito importante. E aí eu acho que é muito importante, por quê? Porque são as relações mais importantes da vida de uma pessoa, gente. Porque elas formam a base de qualquer relacionamento que você vai ter na sua vida. Então, o jeito como você se relaciona com o seu filho, com a sua filha, vai fazer com que essa criança se transforme num adulto que sabe ou não se relacionar. Que se relaciona de uma certa forma, tá? Que faz uma comunicação assertiva ou não, que tem empatia ou não. Por isso, é sim grande a responsabilidade de uma mãe e de um pai, nesse sentido. Muito. E muitas vezes a gente não percebe isso, né? A gente vai se relacionando de uma forma desatenta, de uma forma, do jeito que eu aprendi com os meus pais, eu vou reproduzindo com meus filhos. E aí é que tá o X da questão. Se a gente quer melhorar os relacionamentos de uma forma geral, e isso eu digo em relação a uma sociedade, porque a sociedade nossa, a gente sabe que a nossa sociedade, ela é feita com bases em relacionamentos ruins, né? A comunicação na nossa sociedade é muito ruim. Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente vai ter que melhorar as nossas relações dentro de casa, né? É a partir dessa base, da base da educação das crianças, é que a gente pode melhorar o mundo de uma forma geral. Eu acredito muitíssimo nisso, né? Na relação entre pai, mãe e filhos e na relação com as crianças em geral. Porque é a infância que a gente aprende a se relacionar de verdade, tá? Então é muito importante as mães e os pais principalmente, mas não só, todas as pessoas que lidam com as crianças, que qualquer pessoa que tem uma convivência com uma criança é de certa forma um educador, tá? Professores, mesmo parentes como tios, avós, são importantes na vida de uma criança e estabelecem modelos de relacionamento, tá? Então, é importante, sim, estar atento e consciente como você se relaciona com essas crianças. Mas aí, tem muitas questões, né, gente? Assim, com relação a relacionamento. Porque a gente tem mania de apontar o dedo nos nossos relacionamentos, né? A gente acha que muitas vezes os relacionamentos estão falhos, estão difíceis por conta do outro. E aí eu chamo a atenção de que qualquer relacionamento que você tem, né, que nós temos, né, ele se dá a partir de como você, ou eu, ou nós, nos comportamos, né? Como assim?
como tudo que acontece num relacionamento é feito a partir de duas pessoas. Você tem uma maneira de se comportar que vem de acordo com o seu pensar, o seu sentir, né? A partir do momento em que você se comporta, você mostra ao outro como ele deve se comportar com você, tá? Então, assim, ele faz isso comigo, ela faz isso comigo e eu não gosto. Será que a pessoa que está fazendo isso com você tem clareza do quanto aquilo é ruim para você? Será que você se comunicou com essa pessoa com relação a isso? Às vezes a gente vai deixando passar as coisas, né? E é aí que o relacionamento se deteriora, tá? Porque a gente não se comunica. Lembra que eu falei? Comunicação é super importante. A Yara escreveu aqui. A Yara é minha irmã, olha. A Yara escreveu aqui, qualquer adulto acaba virando modelo para as crianças, né? Sim, qualquer adulto, tá? É lógico, quem tem mais convivência vai ser mais modelo. E a mãe e o pai, eles têm uma ligação muito mais forte, né? Primeiro, porque estão muito mais presentes na vida da criança, ou deveriam estar. Mas segundo, porque tem toda uma relação simbólica, tá? Uma relação de cuidado, de proteção, uma conexão diferenciada, tá? E por isso que é importante. Mas sim, todos os adultos têm uma importância na vida de uma criança, né? Principalmente sua família, tá? E aí, como eu tava falando, então, todo relacionamento tem muito a ver com nós, né? Você pode prestar atenção, né? É lógico, a gente tem relacionamentos que são mais interessantes, melhores, mais amorosos, mais calorosos, e outros que nem tanto. Mas isso é uma construção de duas pessoas, tá? Então, o que você permite que as pessoas façam, elas entendem que podem fazer ou não, é a partir de você. Então, quando a gente pensa em melhorar uma relação, a gente tem que pensar do que a gente tem controle. A gente não tem controle sobre a outra pessoa numa relação, não é verdade? Mesmo se ele for nossos filhos, né? Se ele for nosso filho ou nossa filha. A gente tem a ilusão que a gente tem esse controle sobre eles, mas a gente não tem de fato, né? O que a gente tem controle é apenas sobre nós mesmos. E olhe lá, eu sempre falo, e olhe lá, né? Porque muitas vezes a gente perde o nosso próprio controle, né? E tá tudo bem, não tem problema. O importante é que a gente saiba disso, a gente tem essa consciência, tá? Que a gente não tem controle sobre as pessoas e nem deveria ter, tá? Esse não é o problema, ter controle, mas saber se comunicar. E aí eu queria dizer que a gente precisa ter alguns pontos para saber se comunicar, né? Por quê? Porque a gente realmente não teve modelos bons quando a gente era criança, né? Como eu já disse na outra live, né, sobre modelo, tanto de ansiedade quanto de emoção, a gente não teve modelos bons. Por quê, gente? Porque, na verdade, a geração anterior à nossa não estava tão preocupado com isso. Eles estavam preocupados em melhorar de vida, né? Em melhorar, em dar mais possibilidades financeiras, dar mais possibilidades de instrução, né? De formação acadêmica, levar os filhos para a faculdade. A maioria das pessoas pensava muito mais nisso do que em relacionamentos, tá? Como agora, né, há maiores possibilidades nesses campos, os nossos olhares começaram a se voltar mais para as pessoas, né? Para as relações, para o que está, como que eu posso dizer, doente, né? Na nossa sociedade hoje em dia, que é o que está pegando hoje em dia, né? Eu pus uma pergunta lá numa caixinha, né? O que está pegando? E essa questão, o que está pegando é que as nossas relações estão muito difíceis hoje, né? A gente não sabe como se relacionar, mas a gente quer melhorar. Todos nós queremos, né, ter uma relação melhor com a gente mesma, que eu acho que esse olhar também é importante, a gente olhar pra gente mesmo, e ter uma relação melhor com os outros, né, começando pela nossa família. E aí, a gente vê que na quarentena, até vou entrar aqui numa pergunta que uma seguidora colocou, que ela perguntou, né, por que tem gente falando nessa quarentena que não tá aguentando mais conviver com a família? E por que tem gente que tá falando que tá conseguindo conhecer mais
a sua família na quarentena. E aí, gente, por quê? Por quê? Porque a gente está sendo obrigado a conviver, né? E aí tem essas duas possibilidades. Ou você vai conviver bem, e aí vai perceber, nossa, observar, nossa, tem coisas no meu parceiro, na minha parceira, nos meus filhos, né? Na minha mãe, que eu não percebia antes, né? A gente tá conseguindo conversar mais, a gente tá trocando mais, a gente tem tempo para se comunicar, a gente tem tempo para se conectar. Esse é um jeito. O outro jeito é não tô aguentando mais. Por quê? Porque antes a gente fugia, a gente tinha espaço para fugir das relações, né? E agora não tem mais. A gente tem que aguentar, a gente tem que sim conversar, a gente tem que. Às vezes a gente só tem uma pessoa para se relacionar na casa, além da gente mesmo, né? Às vezes a gente tá sozinho, sem mais ninguém. E aí é difícil até a gente aguentar a nós mesmos, né? Por quê? Porque é difícil a gente olhar de frente para as pessoas, realmente acolher as nossas emoções, as emoções das outras pessoas. Não é fácil, não. É tão mais fácil distrair, não é? Tão mais fácil, na hora que a coisa aperta, a gente ir passear no parque, não é? É bem mais fácil, né? A Yara colocou aqui, haja paciência nessa quarentena. Com certeza, haja paciência. E a Nicole colocou, oi Nicole, nem falei oi. O trabalho muitas vezes faz a gente perder essa troca. Exatamente. Faz perder essa troca, né? De uma certa forma, porque a gente perde um bom tempo no trabalho. Perde não, né? Mas assim, a gente fica muito tempo no trabalho. E a parte de convivência familiar fica muito, muito pequena. Para o que deveria ser, vamos dizer assim, o ideal, tá? Tem aquele negócio de tempo de qualidade, né? Que a gente fala muito pra mãe e pro pai, que a criança não precisa de muito tempo, mas precisa de tempo de qualidade. Isso, de certa forma, não é totalmente verdade, tá? Porque a criança precisa, sim, de um tempo. Precisa, sim, de um tempo. Porque as relações não se dão em pouco tempo. Não é em 15 minutos que você resolve as relações, que você consegue conhecer uma pessoa, que você consegue colocar as suas necessidades, que você consegue se comunicar, que você consegue conversar. Não é em 15 minutos por dia. Na verdade, precisa de tempo, sim, para se relacionar. Principalmente com as crianças que têm um tempo diferente do nosso. As crianças, ela tem um tempo muito mais alongado, né? A noção de tempo delas é muito diferente. Então, para o que a gente parece muito, que é meia hora ficar com a criança, para ela parece tão pouco, né? Então, a gente precisa ter, sim, tempo para se relacionar, tá? E essa questão da paciência, sim, porque a quarentena, ela trouxe uma coisa que a gente não tem. Ela nos obrigou a ter, na verdade, né? Tolerância, né? É uma coisa que a gente não costuma ter. A gente é muito intolerante. Eu acho que a gente cultivou muito essa intolerância, principalmente com toda a agilidade que existe na nossa vida hoje em dia, né? A gente é muito pouco tolerante com as coisas. E as coisas, tudo tem que ser muito para ontem, né? Tudo corrido. Então, assim, você não tem a tolerância de esperar a pessoa fazer alguma coisa. Você já fica irritado, né? Eu fico irritada porque você pediu pra fazer uma coisa e por que a pessoa não foi em 5 minutos? Né? O que ela tá pensando? Principalmente com filhos, né? É fácil a gente pensar assim. É um desrespeito total a pessoa não me atender em 5 minutos. E não é bem assim, né, gente? É aí que entra também empatia. Por que eu, pensa bem, essa questão de se colocar no lugar do outro, por que alguém tem que responder em 5 minutos? Ou deixar as pessoas esperando, ou tudo isso a gente tem que pensar pelo outro lado, pelo lado da outra pessoa. A gente acha que sabe o que a outra pessoa está pensando e sentindo, e a gente não sabe se a gente não se comunicar, tá bom? Bom, vai fazendo pergunta aí, vai comentando, gente. E aí, então, tava falando que a gente não tem controle sobre o outro, certo? Então, quando a gente quer melhorar uma relação, a gente precisa modificar aqui, ó, nós. Ah, Luana, pelo amor de Deus. Lá vem aquela ladainha de novo.
Sim, de novo. E bato na tecla de novo. O que a gente precisa pensar? Como assim mudar a nossa? Se a gente acha que a gente tá com a razão, né? Se a gente acha que as pessoas são irritantes, se a gente acha que as pessoas não estão nos respeitando, não estão nos ouvindo, não estão fazendo o que a gente quer, como que a gente vai melhorar esse relacionamento melhorando a nós? Simples. Por que aquilo te irrita tanto? Por que essa questão? O que é tão importante assim para nós? A gente precisa saber o que é importante para nós numa relação, né? O que realmente é desrespeito, né? Quer dizer, é importante que você seja atendido em 5 minutos? Isso que é importante? Ou é importante que você seja atendido? E será que é realmente tão importante você ser atendido sobre aquele assunto específico? Então, a gente precisa saber o que é importante para nós, de verdade, o que importa na essência, numa relação, né? É o que a gente sente na relação que a gente quer melhorar, no caso, né? Porque a gente não pode, assim, melhorar tudo de uma vez. A gente tem que pensar por partes. Então, vamos pensar em nós, sobre aquela relação que a gente quer melhorar. Então, o que é importante, o que a gente sente nessa relação, né? Tô me sentindo desrespeitada, tô me sentindo não ouvida, né? Tô me sentindo mal, ou desanimada, ou ignorada, né? O que a gente tá sentindo? E o que a gente tem permitido dentro da relação? Porque às vezes a gente acha que tudo é muito óbvio, né? Ou que a gente faz uma cara e todo mundo já entendeu que a gente não gostou daquilo. Não é tão simples assim, tá? A gente precisa se comunicar. A gente muitas vezes tem medo de se comunicar, né? E a gente precisa aprender a se comunicar de uma forma efetiva. Porque às vezes se comunicar gritando e falando, nossa, como eu sou vítima, como eu sou coitada, como ninguém me ouve, como eu sou ignorada, você não me escuta, você não me entende. Isso também não é se comunicar. Isso é só jogar um monte de coisa na cara da outra pessoa, que vai entrar na defensiva e também não vai querer se comunicar com você, tá? Então, a gente precisa saber também se comunicar e quais são os meus limites. Quer dizer, até um certo ponto, eu vou com essa relação, né? Passou desse limite, aí as coisas têm que ser diferentes, tá? Então, quais são nossos limites, quais são nossas possibilidades? Vamos ver aqui. Nossa, era pois um negócio grandão. E quando a pessoa some com o sabão em pó que você comprou? Ela esqueceu o que fez com o sabão. Nossa, essa é uma dúvida incrível. Bom, aí é uma questão de você investigar com a pessoa, né? Se a própria pessoa não sabe o que fez com o sabão, aí você tem que investigar com a pessoa. Onde será que ela deixou esse sabão? Mas aí você ajuda a pessoa, tá? Se a pessoa tá esquecendo o que ela fez com o negócio, você tem que ajudar a pessoa a se lembrar. Repassa com ela os passos desde que ela pegou o sabão. Quem sabe vocês conseguem. Tá bom? Mas daí é uma questão também de tolerância e paciência, viu? Ai, meu Deus. Bom, então, voltando. Aí, então, é importante a gente bater naquela tecla do autoconhecimento, tá bom? Então, o autoconhecimento, porque quando a gente entende o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente sente, a gente entende o que a gente precisa comunicar pra pessoa, tá bom? Ai, agora deu tosse. Então, a gente entende o que a gente precisa comunicar com a pessoa e aí sim a gente melhora nossas relações. Aí, eu trouxe um livro, eu até pus aqui no Instagram, né? Sobre esse livro, Comunicação Não Violenta. Se você nunca leu esse livro, eu recomendo muitíssimo, tá? Que você leia. Comunicação Não Violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É do Marshall Rosenberg. Dá pra ver? Esse livro, gente, é um livro que pra mim foi muito revolucionário. Por quê? Porque ele dá uma outra visão do que é comunicação,
né? Ele fala de como a nossa comunicação atual, ela é cheia de sarcasmo, ela é cheia de violências, violências veladas, mais ou menos isso, tá? A gente nem percebe o quão violento é a nossa comunicação hoje em dia. E isso em todas as instâncias, né? Sendo crianças, adultos, né? Entre pessoas do trabalho, como a gente se comunica de forma violenta. E aí, então, eu recomendo, se você puder, leia esse livro, porque ele ajuda muito a você ter uma outra visão do mundo em geral, da sociedade em geral. Olha, Camila, tudo bem? Ela entrou e falou, é maravilhoso. Camila já leu. E é muito bom mesmo, tá? E ele vai falar o seguinte, que a nossa comunicação, Marshall Rosenberg é um psicólogo lá dos Estados Unidos, tá? E ele fez, assim, o trabalho dele inteirinho voltado na comunicação não violenta. Quem trabalha com isso, né, chama de CNV, né? Comunicação não violenta. E nesse livro, e no trabalho dele, ele fala muito a questão de se comunicar de uma forma diferenciada, em que a gente busca realmente uma compaixão natural que é do ser humano, tá? Nesse tipo de comunicação que ele coloca aqui. E é uma comunicação que eu tenho passado muito para o pessoal que eu atendo na clínica, um jeito de pensar e de se comunicar que consegue chegar mais próximo de atender todas as necessidades que a gente tem com relação a relacionamentos, né? Com relação ao outro, com relação a essa interação e essa troca que é tão importante pra gente, tá? Então, eu fiz as minhas anotaçõezinhas aqui e quero falar com vocês sobre isso. E aí, vocês, se tiverem alguma pergunta, vão colocando aí, tá? Então, como que o Marshall, ele sugere essa comunicação? Então, ele dá 4 passos que são importantes. E aí, vocês vão pensando aí em como fazer isso na sua prática, no seu relacionamento que você quer melhorar aí em casa. Então, primeira coisa é observar, observação. Essa observação é no sentido de o que está acontecendo, né? O que o outro está dizendo, o que o outro está fazendo. E essa observação é uma observação, assim, curiosa, tá? É uma observação que é feita sem julgamento. Não no estilo, olha, o que essa pessoa está fazendo? Pelo amor de Deus. Não. É o que ela está fazendo. Exatamente. O que está fazendo? Sem rótulo, sem julgamento, sem se precipitar. Observação, apenas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Só um momento. Identificar nossos sentimentos, tá? Por isso que eu falei que era importante a gente perceber a relação do que a gente sente, das nossas emoções com os relacionamentos, tá? Por quê? A partir daí é que a gente vai saber se comunicar, se relacionar. Então, a gente observa, em seguida, identifica os nossos sentimentos com relação àquilo que a gente está observando. Sei lá, a pessoa tá deixando a toalha molhada na cama, vamos dizer. Vou pensar uma cena básica, tá? O marido deixou a toalha molhada na cama. Observa, o marido deixou a toalha molhada na cama. Identificar nossos sentimentos. Me sinto irritada, porque é uma coisa que eu não gostaria que acontecesse. Me sinto desrespeitada, porque é uma coisa que eu já falei várias vezes, né? Então a pessoa, ou ela tá fazendo isso de birra, ou ela tá fazendo, né? A gente pensa isso, né? Ela deve estar fazendo isso pra me irritar. Sente desrespeito e enfrentamento da própria pessoa, né? E, de certa forma, até um certo desamor. Porque a gente pensa, poxa, a pessoa se preocupa tão pouco comigo que ela não pensa que isso pode me irritar. A gente pode pensar isso, tá? Então, identificar quais são nossos sentimentos. E são exemplos, tá? Não quer dizer que a gente vai pensar isso. Então, são exemplos. Identificar os sentimentos que aquela ação daquela pessoa trouxe pra nós. Ok. Terceiro, reconhecer as nossas necessidades que são ligadas aos sentimentos que a gente observou. Como assim? Qual é exatamente a minha necessidade no caso da toalha molhada na cama? A minha necessidade é que eu seja ouvida, né? E que eu seja respeitada com relação àquilo que eu acho importante.
tá? Então, geralmente é isso. Essas coisas que a gente briga muito, que parece por coisa pouca, na verdade, por trás de qualquer ação desse tipo, tem isso, né? A gente se sente desrespeitado no sentido de sentir que a pessoa não tem amor pela gente, né? Porque, no fundo, qualquer relação, a gente tá buscando o quê? Aceitação. A gente tá buscando aceitação, a gente quer se sentir importante, a gente quer se sentir amado em qualquer relação. Então, quando a gente vê esse tipo de ação, o que a gente pensa? Que a gente não é amado, que a gente não é aceito, que não é importante, a gente não é importante a ponto de ser ouvido pelo nosso parceiro, por exemplo, tá? Então, qual que é a nossa necessidade? É que a gente sinta que a gente é ouvido, que a gente é importante, que o que a gente fala tem importância. Essa é a necessidade que está por trás de tudo isso. E aí, quarto, pedir. Como que a gente vai pedir? Usando a nossa comunicação assertiva, tá? E a comunicação assertiva, ela tem que ser feita de uma forma bem mais específica do que a gente faz. A gente se comunica de uma forma que a gente acha que as pessoas vão entender as entrelinhas do que a gente está falando, né? Por exemplo, lá, ó a toalha molhada na cama. Será que ajuda isso? Né? A gente quer que a pessoa entenda por entender. Leia nosso sentimento. Aí você pensa, nossa, mas quer dizer que eu tenho que falar tudo? Não. A comunicação que o Rosenberg, que o Marshall, né? Ele sugere é uma comunicação muito específica. Em que você fale tudo isso que você observou. Como assim? Sentido assim. Olha, marido. Olha, amor. Quando eu vejo que você coloca a toalha na cama, eu sinto que eu não tô sendo ouvida, né? Que não é importante para você fazer coisas que eu sinto que é importante para mim. Então, será que você pode deixar a toalha, sei lá, no tanque, ou sei lá onde vocês combinaram? Você pode fazer isso por mim? Esse é um tipo de comunicação em que você não aponta o dedo, grita ou deixa as coisas no ar. Você fala exatamente o que está acontecendo para aquela pessoa. Ah, tá. Então eu me comuniquei assim. Quer dizer que a outra pessoa vai responder prontamente quando eu me comunicar assim? Provavelmente não, né? Mas provavelmente ela vai começar a perceber que você está se comunicando de uma forma diferente. Ela vai começar a entender quais são as suas reais necessidades, né? Porque o que acontece é que a gente fica nesse embate com a outra pessoa sem se comunicar de verdade e a pessoa não consegue entender o que você tá querendo com aquilo. Ela acha que você quer brigar, ela acha que você tá só irritada, ela acha que você quer pegar no pé dela, que você é uma chata de galocha, entendeu? Essas coisas. É muito básico a gente achar isso, não é? E na verdade não é nada disso, né? É tudo uma questão de querer ser aceito, se sentir importante e se sentir amado. Todas as nossas ações, os nossos dia a dia, tem a ver com isso, né? E isso eu não tô falando só entre adultos, também crianças. E as crianças, coitadas, é tão mais difícil elas se comunicarem, né? Porque além de tudo elas não têm como ter a consciência que a gente pode ter. A gente pode, mas não tem. Mas elas não podem, porque elas não tiveram as experiências nem a maturidade neurológica para ter esse tipo de consciência. E aí elas esperneiam, elas brigam, elas bufam, elas choram, elas jogam coisas, elas fazem vários tipos de malcriação, entre aspas, né? Porque elas não sabem reagir, elas não sabem se comunicar. E aí a gente entende mal, a gente leva pro pessoal, né? E aí a gente, embate. Vamos ficando na disputa de poder com as crianças, tá? Então, é muito importante a gente perceber que muitas coisas podem ser resolvidas através desse tipo de comunicação, né? A Camila falou, deixa salvo. Ah, sim. Ah, o Rei Mário colocou,
vai ficar e colocamos no YouTube também. Isso, a gente tá tentando colocar todas as lives no YouTube, gente, porque, primeiro que é uma conversa bem, que eu acho bem completa, né? Tô tentando fazer uma conversa bem completa sobre os assuntos que eu tenho trazido aqui. E segundo, porque lá no YouTube dá pra ver, e dá pra ver daqui a vários meses, e aí fica o conteúdo salvo, tá bom? Então, assim, é importante. Tá? A gente perceber que a gente está se comunicando de uma maneira errada. Que não tem como a pessoa. Não é que não tem, mas é mais difícil a pessoa entender o que você está querendo com tudo isso, né? E às vezes até é difícil da gente entender. O que a gente está querendo com tudo isso, né? É muito mais fácil a gente entrar no combate, entrar na disputa de poder, que acaba levantando os ânimos num estresse de todo mundo. E aí fica aquele clima maravilhoso da convivência familiar. Né, em que a gente não consegue mais olhar pra cara daquela pessoa, não consegue mais fazer nada direito. Tudo é chato, tudo é ruim, tudo é irritante, tá? A Yara, e se a pessoa fala, essa não foi minha intenção, mas continuou fazendo a bagaça? Fazendo a bagaça é ótimo. Então, o que acontece é que a pessoa também não está sabendo se comunicar, tá? A pessoa não teve a intenção? Provavelmente não teve mesmo. Né? E aí, gente, quando eu falo assim, a gente ter consciência sobre as coisas e a gente não tem controle sobre o outro, infelizmente a consciência tem que partir de nós. Quem tem consciência, quem não tem, não tem. Mas assim, o que a gente tem que fazer a partir daí? Né? Nós precisamos tomar cada vez mais consciência do nosso. Conseguir se comunicar cada vez mais dessa forma que eu tô falando, a mais assertiva possível, tentando atender às nossas necessidades, tá? Tentando colocar isso de uma forma bem clara. E aos poucos a gente acredita que as pessoas, incentivando até as outras pessoas, né, a se comunicar dessa forma. Como que a gente incentiva isso, pelo amor dos meus netos, né? A gente incentiva, por exemplo, peraí, vamos parar um pouquinho. O que você quer dizer com isso? Por que isso é importante para você? Tá? De verdade, por que é importante? Isso depende muito da abertura e do que essa pessoa aprendeu na sua infância. Como ela aprendeu a se comunicar na sua infância. Então vai ter gente que vai ter mais facilidade para se comunicar dessa forma mais aberta, mais clara, atendendo às necessidades. Vai ter gente que vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque nunca entrou em contato com esse tipo de comunicação, com esse tipo de questão de observar seus próprios sentimentos, suas próprias necessidades. Nunca entrou em questão de observar o que o outro está precisando também, né? Às vezes a gente se relaciona sem pensar nessa questão de necessidade de um de outro mesmo, tá? Sem pensar que isso é importante. Né? Que todo mundo quer ser amado. Às vezes a gente é tão no piloto automático que a gente vai atropelando tudo. A gente não percebe muita coisa. A gente só vai vivendo, sabe? É uma coisa assim, eu acho muito louca, mas eu acho muito louca agora, porque eu vivi muito tempo nesse automático, né? E muitas vezes a gente acaba indo pelo automático. E só quando a gente coloca pra gente que a gente quer fazer diferente, que a gente precisa prestar atenção, que a gente quer que as coisas melhorem, é que isso muda, tá? Então, é importante a gente pensar nisso. Dá pra mudar. Dá pra mudar? Dá. Mas requer esforço, tá? Esforço da nossa parte. E se quer que a relação seja boa, seja melhorada, esforço das duas partes. E aí, vem uma pergunta. Né? Uma pergunta que foi feita aqui, né? Por que é mais fácil desistir do que consertar uma relação? Por quê? Não, quem disse que é? Então, isso daí é uma coisa assim, não é que é mais fácil desistir do que consertar. Tem muito a ver com os nossos valores, tá? Tem muito a ver com o que é importante para nós. Né? E tem muito a ver com o quanto você está disposto a investir numa relação, o quanto você acha que aquilo é importante para você, o quanto você acha que aquilo vale a pena, né? E a gente faz essa avaliação de uma forma meio rápida, meia não tão consciente assim, né? E aí a gente
pensa se é mais fácil desistir ou se é mais fácil consertar. Às vezes a gente tem a ilusão de que antigamente não era assim, né? Que as pessoas não desistiam tão fácil. Na verdade, é uma ilusão, porque antigamente, e hoje em dia ainda, né? Existem muitos relacionamentos, isso eu tô falando mais amoroso, muitos casamentos que as pessoas ficavam juntas, mas apenas por aparência. Na verdade, as separações ocorriam dentro de casa. Ainda hoje acontece muito isso, mas antes era mais, né? As pessoas não tinham essa aceitação, por exemplo, de separação, né? Era muito complicado essa parte. Então parecia que as pessoas tentavam mais, né? Tentavam, não que tentavam mais, não. É que elas ficavam lá no mesmo lugar. Não quer dizer que aquilo lá era melhor, que a sua relação era melhorada, tá? Então não é que é mais fácil desistir hoje do que antes. É que hoje, vamos dizer assim, a gente tem mais escolhas. E às vezes a gente acha que pode ir mais por esse lado. Tudo depende do que você dá importância, tá? Isso é uma questão pessoal sua. Bom, e aí? Assim, então. Ah, e pus uma frase aqui, ó. Quando dois não querem, um não briga. Não é verdade? Então, tanto a relação ela é construída por duas pessoas, quanto ela também só se mantém quando as duas pessoas querem, tá? Então, assim, se a outra pessoa não quer, não é esforço que você faça nesse mundo que vai fazer a pessoa mudar de ideia não, que vai fazer a pessoa ficar num relacionamento que ela não quer mais, tá? E isso você pode fazer esforço se você quiser, se a pessoa põe na cabeça dela que ela não quer. Então, assim, é aquele negócio. A gente tem controle sobre o que a gente quer, sobre o que a gente está disposto a fazer para manter as relações, ok? Tem que ter vontade dos dois lados. Ah, a questão da empatia que eu coloquei, gente, ela tem a questão da escuta, né? Nós também, na nossa comunicação atual, a escuta, ela não é muito ativada, vamos dizer assim, né? A gente não escuta muito o que o outro tem a dizer, né? A gente escuta com aquela vontade de só rebater, né? A gente não tá escutando de verdade, né? A gente só quer que a pessoa fale para você rebater logo em cima, né? E isso precisa mudar também. A gente precisa aprender a escutar os outros, né? Escutar o que tá por trás de tudo aquilo que as pessoas falam. A gente não precisa ser analista nem psicólogo para fazer isso, e não é sempre que a gente tem paciência para isso, e tá tudo bem. A gente também não é Madre Teresa de Calcutá, não é o Gandhi, não é nenhum santo para ser a pessoa que entende todo mundo e tá tudo certo. Não é assim também. Mas a gente precisa, sim, aprender a escutar o outro, tá? Escutar no sentido de compreender de verdade. Essa questão de ser aceito, né? Essa questão dessa importância na vida da outra pessoa, de ser aceito, ser amado, é uma coisa que tá por trás de todas as nossas ações. Então, quando da próxima vez você perceber que tá acontecendo uma ação estranha, né? Que você não esperava, ou que você até esperava e que te irrita e tal, dá uma olhadinha sobre essa perspectiva, tá? Às vezes a pessoa só está desatenta, não percebeu essa parte. E aí é interessante você saber se comunicar, colocando essa necessidade, né? De que você quer sentir que a relação de vocês é importante e essa pequena ação faz diferença pra você, tá? E é isso. Então, assim, pra gente finalizando e concluindo, e aí se vocês tiverem pergunta, coloca aí. Como que a gente melhora nossas relações, principalmente na quarentena? Em primeiro lugar, tolerância. É uma coisa que a gente precisa ter muito mais, tá? A gente não vai poder fugir, então a gente vai ter que tolerar algumas coisas, tá? Por que a gente tem que tolerar algumas coisas? Porque a outra pessoa também tá tolerando o que você tá fazendo. Ah, vai dizer que você não faz nada de chato, irritante pra outra pessoa. Lógico que faz, né? Todos nós fazemos, né? Se a gente tá mais estressado, se a gente tá mais ansioso, se a gente tá mais irritado, se a nossa saúde física, mental e emocional não tá tão legal, a gente também não é nenhum santo, não tá fazendo só coisa legalzinha pros outros,
certo? Então, a tolerância tem que existir, sim, e dos dois lados, né? E aí, a gente precisa saber que isso é importante. Então, tolerância, segundo lugar, empatia, perceber que o outro também está sofrendo, que o outro também está irritado com tudo isso, que é difícil para todo mundo, tá? Que você tem algumas limitações e o outro tem as limitações dele, certo? Isso é importante. E terceiro, a comunicação, que é essa comunicação que eu falei, da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que se todo mundo conseguisse se comunicar assim, buscando a compaixão, a entrega de fato, né? Se conectar de fato com as pessoas, percebendo suas necessidades, nossa, o mundo seria tão lindo. Assim, não acredito que as coisas ficariam 100% maravilhosas com isso, mas que ajudaria muito, nossa, ajudaria demais, tá? É isso. E aí, eu tenho algumas outras perguntas aqui que eu anotei. Se vocês não têm pergunta que vão colocar aqui, eu vou respondendo essa, mas se tiver, já coloca aí, tá? Vamos lá. Eu já respondi 2 perguntinhas aqui. Tem uma pergunta muito legal aqui. Por que num relacionamento amoroso há um desgaste e as coisas acabam caindo na rotina? Boa pergunta, né? Isso daí é uma questão assim. É uma questão de. É um pouco difícil de responder, porque tem relacionamentos e relacionamentos, né? E como eu disse, são feitos de 2 pessoas que são diferentes e têm suas histórias de vida. Às vezes, o que é desgaste e rotina pra você não é desgaste e rotina pro outro. Sabia disso? Às vezes, o que tá chato pra você não tá chato pro outro. Tá bom. Tá até gostoso. Então, é importante a gente perceber isso, tá? Tem gente que acha que fazer a mesma coisa o tempo todo é chato e tem gente que acha maravilhoso. Então, é preciso ter um alinhamento de expectativas aí. Aliás, eu não falei das expectativas, né? As expectativas muitas vezes são que estragam nossas relações. Porque a gente fica esperando que o outro faça ou não faça alguma coisa e nem comunica a ele. Aí fica difícil, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas expectativas. E aí, se desgastou e caiu na rotina, é uma questão de conversar, de comunicação mesmo, tá? Olha, tá desse jeito, você tá achando legal? Você não tá achando? Vamos fazer uma coisa diferente então? Vamos sair dessa rotina? Vamos pensar em outra coisa? É uma questão de conversar, tá? E outra pergunta que veio junto com essa é como não carregar a culpa pela relação estar desmoronando? Então, aí a culpa é uma coisa ótima, né? Que aparece o tempo todo na nossa vida. Por que a culpa vem? Porque a gente acha que a gente... Por 2 motivos. A gente acha que a gente não merece alguma coisa. Ou porque a gente tá fazendo menos do que acha que deveria, né? E aí, é aquele negócio. O autoconhecimento é tudo nesse caso, né? Você tem que saber o que você merece. E geralmente, a gente sempre merece, né? Merece coisa boa. Pelo simples fato da gente ser quem somos. Por que a gente merece menos do que qualquer outra pessoa? A gente sempre merece. Tudo do bom e do melhor. Não tem nenhum motivo pra gente achar que não merece, tá? E a culpa, ela vem quando a gente acha também que não está fazendo o que deveria. Bom, se você não está fazendo o que deveria, por que você não está fazendo o que deveria? Né? O que te impede de fazer isso? Né? E se você já está fazendo o que deveria, por que você está se sentindo culpado mesmo assim? Aí são questões que... aí é para uma terapia, gente. Não dá para responder assim de forma geral, tá? Cada um tem esse sentimento aí de acordo com as suas relações, de acordo com o que vive, tá bom? Então, para você não carregar culpa, é você se questionar mesmo, né? Se tá tudo indo de acordo com o que você acha que deve ir, tá? E perceber que pode fazer mais do que está fazendo. Que mais? Alguma pergunta aí?
Coloca aí, gente. Ah, mais uma pergunta aqui, ó. Como nos afastar de pessoas tóxicas? Bom, aí seria tema de outra live, inclusive. Mas, falando rapidinho, que já tá até terminando nosso tempo aqui. Pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas, elas não sabem que são tóxicas. Sabia que elas não sabem? Elas não sabem que são tóxicas. Por quê? Gente, ninguém vem com um rótulo de pessoa tóxica. E geralmente a gente faz o que a gente acha que é certo, né? A gente fala o que a gente acha que é certo. A gente sente, pensa e se comporta fazendo o nosso melhor. Mas, às vezes, a pessoa teve uma história de vida que levou ela a ter pensamentos mais negativos, né? Às vezes, muitas coisas acontecem com essa pessoa, então ela acaba levando tudo mais pro pessimismo. Às vezes, é uma pessoa que tem algum transtorno também, pode ter depressão. Não tô dizendo que todo mundo que tem depressão é uma pessoa tóxica, tá? Longe de mim. Mas tô dizendo assim, há muitos elementos que podem fazer uma pessoa ser tóxica. Só que ela não sabe que é, tá? E tem todo aquele negócio, se afaste de pessoas tóxicas, eu não sei o quê. Gente, é assim, às vezes é uma coisa muito geral, generalista falar isso, né? Muitas vezes as pessoas estão precisando, na verdade, de ajuda, de apoio, tá? E como que a gente faz, né, para nos afastar? A pergunta é, como a gente faz para nos afastar? Bom, geralmente é você saindo da vida dessa pessoa. Se a pessoa vive com você, aí é um pouquinho mais difícil. Se ela é da sua família, se ela é sua mãe, se ela é sua filha, sei lá, né? Já é um pouco mais difícil. Aí não dá pra se afastar totalmente. O que dá é pra você conviver com a pessoa, aprender a conviver com a pessoa e melhorar essa relação. Como? Primeiro, não dando tantos ouvidos ao que ela fala. Se aquilo tá te fazendo mal, a gente tem que aprender a não dar tanta importância, não é tantos ouvidos, né? Não dar tanta importância para aquilo, se a gente sabe que aquilo não vai agregar nada a gente, tá? Mas, não dá pra você chegar e falar assim, olha, você é uma pessoa tóxica pra mim, então eu vou embora e acabou, né? Eu acho que é ser muito negligente até, né, com a pessoa. Se a pessoa não te agrega, não dá tanta importância para aquilo. E eu acho que a relação, como eu disse, se faz por duas pessoas. Talvez se ela traga muita coisa negativa, você traz coisas mais otimistas, mais positivas para a vida dela, né? E talvez isso melhore, vá melhorando com o tempo. Se você vê que a pessoa realmente pode ter algum problema muito maior do que ela conseguir resolver isso sozinha, incentivar um tratamento, uma psicoterapia, uma busca de ajuda, tá? Então, assim, abandonar uma pessoa tóxica não é a melhor medida, vamos dizer assim, tá? A não ser que você já tenha incentivado, ajuda, né? Já tenha dado o apoio que você consegue dar e não tenha melhorado e aquilo tá te fazendo mal. Aí, infelizmente, não dá pra salvar todo mundo, tá? Então, assim, mas é uma questão de apoio. Eu acho que é importante essa questão da empatia pra gente perceber que a pessoa tóxica, ela não tá fazendo aquilo porque ela quer ser tóxica, porque ela quer te irritar, porque ela quer acabar com a sua vida, te desanimar. Ela não tá fazendo isso por isso, tá? É porque é um jeito dela encarar a vida. E ela acha que colocando aquilo pra fora vai ajudar a ela, vai ajudar a você, tá? Então, assim, um pouco mais de empatia nessa parte também, tá bom? O que mais? Gente, ninguém que tá me assistindo tem pergunta pra fazer sobre isso, sobre relacionamento na quarentena? Ó, tem uma última pergunta aqui, tá? Que é como separar a fofoca de relacionamentos que surgem do trabalho. Essa aqui é numa questão assim, se você tem um relacionamento do trabalho que vai pra fora do trabalho, né? Como separar a fofoca do trabalho nesse relacionamento? Bom, daí é aquela questão, né? De limites. Se você não gosta desse tipo de coisa, você já fala logo. Olha, eu não gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa, eu prefiro que você não me fale sobre isso, ou eu não tenho interesse na vida dessa pessoa, tá? Isso não me importa muito, falar mesmo, claramente, como eu disse. A comunicação não violenta, ela tem a ver também com sinceridade,
tá? Uma sinceridade colocada de uma forma tranquila, pacífica, né? Não violenta. A comunicação não violenta, tá? Mas de uma forma que a pessoa entenda o que você quer dizer, certo? Então é isso, gente. É isso que eu tinha pra dizer sobre relacionamentos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não teve mais pergunta, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta da Yara lá em cima. Coloca aí, Yara, se eu respondi sua pergunta. Mas é isso. Então, assim, lembre-se que o relacionamento, ele é feito de duas pessoas e que quanto mais clareza você se comunicar com outra pessoa, quanto mais clareza você tiver de como essa pessoa está sentindo, está entendendo as coisas e como você está entendendo, sentindo quais suas necessidades nesse sentido. Quanto mais clareza vocês tiverem sobre isso, melhor a relação vai ser. Seja com criança, seja com adulto, seja com quem for, tá bom? E tolerância sempre. Eu sei que é difícil, né? Ainda mais agora que a gente tá com esse negócio da quarentena na cabeça. Mas fazer o quê, né? Parece que vai ficar um tempo ainda, então a gente precisa aprender a viver nessas condições também, tá bom? É isso, gente. Que bom a gente conseguiu terminar antes do Instagram aqui fazer cair. Então, continue ligada nos conteúdos que eu coloco, tá? Eu falo muito sobre relacionamento, sobre sentimentos, que eu acho que tem tudo a ver, e autoconhecimento, tá bom? Então, me acompanha. Se vocês tiverem algum tema para sugerir para próximas lives, por enquanto eu ainda não tenho tema para uma live para semana que vem, então eu não sei se eu vou fazer ainda ou não. Mas se surgir um tema legal eu faço, tá bom? E aí a gente vai crescendo, vai conhecendo, vai aprendendo e vai trocando junto, tá bom? É isso aí, obrigada por vocês terem participado. E quem participar depois, ver depois a live, quiser pôr pergunta, pode colocar que eu respondo, certo? É isso aí, participa, brigadão, tchau pra vocês e bom final de semana. Tchau, tchau.